a gente acaba sendo incapaz de transformar aquele conhecimento em algo útil para a sociedade. Esse é um problema do Brasil, por exemplo, né? Onde é que estão estes ambientes compartilhados para o escalonamento e desenvolvimento de processos? Essa é uma questão relevante que a gente tenta ocupar um pouco esse espaço no Engepol. Além de tudo, é muito importante que quem está ouvindo, hoje existe quase uma confusão entre a palavra inovação e tecnologia com a área de computador, de internet. Embora seja verdade que a internet e os computadores são fundamentais para a vida moderna e a gente não consegue imaginar a vida como ela é hoje sem os computadores e sem a internet, o fato é que falar de inovação e tecnologia é muito mais do que isso. É preciso fazer os motores, é preciso fazer as peças, é preciso fazer os equipamentos que fazem os exames médicos, é preciso fazer os produtos, né? Nós temos que ser capazes de manufaturar, e isso envolve tecnologia, conhecimento e capacidade de levar o que a gente faz para a sociedade. Esse é um tema muito importante e é dele que eu estou tratando nesse webinário e nessa conversa que a gente está tendo, né? Um ponto muito relevante que eu vou afinar, falar com um pouco mais de precisão, alguns slides aí na frente, diz respeito à cooperação entre o ambiente acadêmico e industrial, porque quando a gente fala em gerar conhecimento, acho que pouca gente tem dúvida que a principal missão de gerar conhecimento são os institutos de pesquisa e as universidades. Mas quando a gente diz que esse conhecimento precisa chegar às pessoas na forma de produtos e processos, que é o que a gente chama de inovação, inovação é geração de produtos e processos para o bem das pessoas e das aplicações. Essa atividade está fortemente envolvida com a atividade industrial de produção. Portanto, é necessário na cadeia do conhecimento de que, de alguma maneira, o conhecimento gerado nas universidades e nos institutos de pesquisa atravessem e migrem para os ambientes de produção, né? Então, essa questão da cooperação é uma questão fundamental quando a gente fala em beneficiar a sociedade com os conhecimentos que ela mesma gera, porque sem a cooperação entre os ambientes de produção, em geral, empresas, indústrias, fábricas e as universidades e institutos de pesquisa, que é onde esse conhecimento é gerado, alguma coisa é perdida. E esse é um tema muito relevante para o Brasil, e eu vou voltar a esse ponto mais à frente, porque o país ainda se vê, às vezes, preso numa falsa dialética, numa falsa opinião de ideias, discutindo as vantagens da cooperação entre a academia e a indústria, quando isso não é uma vantagem, elas são ambas partes da mesma cadeia do conhecimento, e que se elas não estão trabalhando em cooperação e em conjunto, quem está perdendo é o conjunto da sociedade. Esse é um tema que já foi superado na maior parte dos países do mundo, mas por alguma razão a gente às vezes ainda se vê preso nessa discussão, como se existisse uma oposição entre produzir e gerar o conhecimento, ao invés do que existe de fato, que é uma sinergia entre essas duas atividades. Eu vou mostrar aqui rapidamente um exemplo, que é um exemplo que é muito caro para nós no laboratório, no sentido de que é muito importante, que é a própria origem do Engepol. O Engepol, que é o laboratório onde eu trabalho, e a planta piloto, ele foi criado por conta de um convênio com o BNDES para resolver um problema que é um problema de enorme magnitude, que é o da esquistossomose. Pouca gente sabe, mas essa doença chamada esquistossomose, que é uma doença de países pobres como o Brasil, ela afeta mais de 200 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, estima-se que existem cerca de 40 milhões de pessoas portadoras do vírus da AIDS. Então, mal comparando, e repare que aqui eu não estou estabelecendo um valor, não estou comparando a importância das doenças, porque qualquer pessoa doente no mundo
ele é igualmente importante do ponto de vista que tem que ter direito e acesso ao tratamento, mas o fato é que, em termos de quantitativos, a esquistossomose é um problema que eu poderia dizer da ordem de 5 a 6 vezes maior que o problema da AIDS. A despeito disso, essa é uma doença negligenciada. Por quê? Porque ela afeta principalmente as crianças pobres, que as comunidades pobres, aquelas que não têm acesso a serviços de saneamento e de esgotamento sanitário e tudo mais. Lembrando, esse é um problema que todos nós estudamos no curso médio. A esquistossomose, ela tem origem por conta de um verme, vamos chamar assim, que tem como parte do ciclo de vida um tempo em que ele habita num caramujo que infecta a água de rios, né, contaminados, e ele eventualmente penetra e é adquirido pelas pessoas. E ele cria o problema que a gente chama de barriga d'água, que afeta principalmente as crianças. Esse é um problema muito grave do ponto de vista da social, porque as crianças são reinfectadas com alguma frequência, né? E como são crianças, e como normalmente as populações acometidas pela esquistossomose são populações pobres, as grandes empresas farmacêuticas não dedicam muitos recursos nem investimentos para tratar essas pessoas, porque elas não vão ter os recursos para pagar o tratamento, né? Um dos medicamentos que é mais usado que é o único virtualmente que é usado para o tratamento da esquistossomose é o praziquantel, que é essa fórmula química que vocês estão vendo aí na tela nesse momento. O problema do praziquantel é que esse medicamento é muito amargo, ele tem um gosto muito ruim, e as crianças rejeitam, que são as principais vítimas da esquistossomose, o que traz um problema adicional. Além de acometer muitas pessoas e ser uma doença negligenciada e comunidades pobres, ainda acaba tendo uma baixa eficiência do tratamento, que a criança vomita, rejeita. Uma possível solução para esse problema é a gente fazer o que a gente chama de encapsulamento, que é botar o medicamento dentro dessas bolinhas, que apesar dessa foto que vocês estão vendo aí, essa bolinha tem diâmetro de nanômetro, que é da ordem de 1000 vezes mais fino do que o fio de cabelo, extremamente pequeno. Você pode imaginar a quantidade de tecnologia que é necessária para esconder o medicamento lá dentro. Qual é o objetivo de você esconder o medicamento dentro dessa bolinha? O objetivo de você fazer isso é você esconder o gosto, mascarar o gosto, e a criança receber esse medicamento melhor e aumentar a eficiência. O que a gente vê nisso? É que para você resolver um problema real da sociedade, nesse caso a esquistossomose, que acomete milhões e milhões de pessoas no mundo todo, muitos desses milhões no Brasil, você precisa usar uma quantidade de conhecimento e tecnologias aprofundadas e ser capaz de produzir em grande quantidade. Portanto, a gente vê aqui vários níveis de interação que têm íntima conexão com o tema da inovação, que é a capacidade de você gerar o conhecimento, ser capaz de fazer o medicamento, de tratar o material e desenvolver uma solução no laboratório, a sensibilidade para resolver problemas da sociedade, porque esse é um mega problema sem solução para ser resolvido, e produtos que beneficiem essa mesma sociedade. É desse tema que a gente está falando e é dessa integração de conhecimentos que a gente está falando e que a sociedade e os institutos de pesquisa constituem parte importante do problema e da solução. Vou apresentar alguns dados numéricos sobre o Brasil nesse tema relacionado à inovação, à produção do conhecimento e à transformação do conhecimento em produtos, em processos para resolver problemas do Brasil e do mundo. Eu adoro essa figura. Esse é um mapa que a gente pode encontrar algumas versões diferentes dele na internet, mas ele é um mapa do mundo muito curioso, porque o tamanho dos países é mais ou menos proporcional à quantidade de conhecimento que os países geram.
Se você olhar esse quadro, você vai ver que os Estados Unidos está aqui gordão, inflado, porque boa parte do conhecimento é produzido aqui, do mesmo jeito que na Europa, né? Grande produtora de conhecimento. E a gente está vendo aqui a África magrinha, né? Magérrima, quase não se produz conhecimento científico na África comparativamente aos países do norte. E a gente vê aqui o Brasil, né? E a América Latina, a América do Sul. Então a gente vê que existe uma desigualdade entre a capacidade de gerar conhecimento no mundo. A despeito disso, poucas pessoas se dão conta disso. O Brasil é um bom gerador de conhecimento no mundo. Existem vários rankings no mundo que classificam os países em termos da quantidade de conhecimento que eles produzem em publicações científicas, participações em congressos e tudo mais. O Brasil, ele não tem uma posição vexatória, muito pelo contrário. A gente produz conhecimento mais ou menos ali no mesmo tamanho né? O Brasil, dependendo do ranking que a gente analisa, é o 10º, 11º, 12º, 13º país gerador de conhecimento no mundo, e a gente está ali entre a 8ª, 9ª maior economia do mundo. Então é um tamanho proporcional. Sob esse aspecto, nós não estamos tão mal, né? Quando a gente olha outros países do mundo e quem produz mais conhecimento que o Brasil, a gente está num bom grupo, com países que têm tradição de gerar conhecimento, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, França e outros. Mais importante ainda, por conta de um trabalho espetacular que é feito há 50 anos no Brasil por agências como o CNPq e a CAPES, existe uma evolução positiva e contínua da capacidade de gerar conhecimento no Brasil. Ela tem aumentado de maneira contínua, como percebem todos aqueles que frequentam as universidades e institutos no Brasil. E isso é um pouco, como eu falei, trabalho do CNPq, a CAPES e a quantidade enorme de mestres e doutores que vêm sendo treinados e estimulados no país nos últimos anos, a despeito das dificuldades particulares dos últimos 2 ou 3 anos de crise no Brasil. Então, a gente poderia dizer assim, de maneira geral, parece que o Brasil vai bem na geração de conhecimento, né? E a pergunta é, vamos mesmo? Quais são as dificuldades nesse tema? E aí eu queria agora mostrar uma contraposição desses dados, né? O Brasil, por exemplo, apesar de ser bom produtor de conhecimento, quando a gente pensa na produção per capita de conhecimento, já que nós temos mais de 100 milhões, 200 milhões de habitantes no Brasil, a nossa produção per capita no Brasil é pequena, porque nós temos uma população, a desigualdade no Brasil, a gente sabe disso, é muito grande. E existe uma parcela muito grande da população alijada desse movimento de produção de conhecimento. Além de tudo, o Brasil investe muito pouco em ciência e tecnologia, enquanto países como Israel investem próximo de 5% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia e inovação, o Brasil investe cerca de 1%. E pior ainda, a despeito de quem está na universidade, de que houve um aumento muito significativo dos investimentos em tecnologia nos últimos 10 anos, isso não é rigorosamente verdadeiro, porque isso beneficiou algumas áreas específicas, porque se a gente olhar esse gráfico aqui, que é um gráfico do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente vê que nos últimos 20 anos não houve uma evolução muito expressiva na quantidade de recursos investidos em ciência, tecnologia e inovação. Esse é sabidamente um problema da economia brasileira. E pior ainda, o que esse quadro aqui quer mostrar é que cerca de 70% desses recursos são investidos particularmente na região sudeste, o que mostra uma assimetria enorme desses investimentos que são baixos no conjunto
dos estados do Brasil. Mas o mais grave mesmo é que, quando a gente olha os rankings de produção de conhecimento, como eu falei, aparentemente o Brasil vai bem. Mas quando a gente olha o ranking de inovação, e de novo, o que a gente está chamando de inovação? Inovação é na hora que um conhecimento, ou uma ideia, ou uma técnica vira um produto e um processo. É nesse momento que a sociedade é beneficiada de maneira mais direta por aquele conhecimento que foi gerado. Quando a gente pensa nos rankings de inovação, não há um único ranking de inovação que coloque o Brasil bem em fita. Nós sempre estamos lá em 80º, 90º, centésimo, a depender do ranking de inovação, nós sempre estamos muito mal entre os países mais inovadores do mundo. Por exemplo, o ranking global de inovação, que foi divulgado em 2016, nos coloca em 70º, 69º lugar, entre o Líbano e o Panamá. E eu sempre que eu apresento esse dado, eu tenho cuidado de dizer que eu tenho o maior respeito do mundo pelo Panamá e pelo Líbano. Mas o Panamá e o Líbano são países muito pequenos. Eles não têm o tamanho da economia do Brasil. Eles não podem ser comparados em nenhuma medida com o tamanho dos problemas, a capacidade de investimento e de produção do Brasil. Estar ao lado do Panamá e do Líbano significa que nós estamos muito mal, porque nós temos um desempenho comparável ao de pequenos países do mundo. Alguns deles, como o Líbano, inclusive, que atravessaram problemas graves, sociais graves, e ainda atravessam problemas sociais graves. Isso mostra como o Brasil deixa a desejar na área de inovação. Quando a gente pensa na questão da inovação, ainda pode ser pior ainda um pouco, porque uma das maneiras de medir a inovação no mundo é o número de patentes, que tem a ver com o número de produtos e processos inovadores novos que um país pode produzir. Quando nós olhamos os rankings de patentes, o Brasil sequer aparece na maioria deles. Quando a gente pensa num ranking de patentes publicado pelas Nações Unidas, o Brasil era o último dentre os países que foram ranqueados na produção de patentes. E pior ainda, quando nós olhamos a produção de patentes, além dessa produção pífia, ainda existe um outro problema. A grande maioria das patentes que é produzida no Brasil e que é depositada no Brasil, ela é depositada por grandes corporações mundiais que têm interesse de defender seus interesses comerciais no Brasil. Ou seja, elas não refletem a produção inovadora do país. Enfim, nós temos aqui um problemão, né? Porque o quadro de inovação no Brasil é alarmante. Nós investimos muito pouco comparado aos outros países do mundo. Nós produzimos muito pouca inovação. Essa produção ela é concentrada nos estados da federação e numa região geográfica, do ponto de vista percentual, muito pequena, né? E por isso, e nós não temos uma produção e uma política de patentes muito consistente. Antes de continuar, eu pergunto se a Juliana quer fazer alguma intervenção. Então, agora a gente queria abrir um pouquinho para as perguntas, né? A gente tem, obviamente, alguns pontos, inclusive chegaram algumas perguntas antes, que tem pouco a ver com o que você está falando, né? Mas se vocês aqui tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Tem vários comentários sobre o quadro, né? Que você colocou, né, Zé? Na verdade, tem gente aqui querendo te conhecer pessoalmente, porque pensa igual a você. Então, o Leonardo, né? Ele está dizendo que pensa igual a você, que quer te conhecer pessoalmente. Então, várias pessoas estão falando sobre as situações, né? Como a situação é difícil. E, se você me permite, eu vou fazer uma das perguntas que chegou para a gente aqui por e-mail, né? Leonardo, você está online ainda? Você está por aí?
Eles estão perguntando se os slides também serão liberados. Então... Eu não me incomodo de liberar. Eu posso deixar com você depois, Juliana, para você divulgar. Tá, tudo bem. A gente, na verdade, está gravando essa nossa conversa e também está passando ao vivo, né? Uma das perguntas que fizeram para a gente, Zé, eu acho que fala um pouco, você está falando de tantas dificuldades da formação, né? Mas a gente teve uma pergunta que falou das burocracias, né, relacionadas a toda a questão interna das universidades que podem atrapalhar essa evolução, né, na ciência. Então, estão perguntando quais seriam os caminhos para driblar essa burocracia e como podemos nos tornar um país mais inovador através das universidades. Eu prometo voltar a esse tema daqui a pouquinho, só para eu não me adiantar, porque eu tenho alguns slides que falam especificamente sobre esse assunto. Tá, então eu acho que eu vou aguardar um pouquinho, porque as outras falam mais da questão do parque, né, e algumas dúvidas em relação a essa integração parque-universidade, então a gente vai aguardar e você pode continuar, então. Então porque tá bom. tem muitos comentários aqui, né, porque a maior parte do investimento é público, então o setor privado tem pouca participação, pessoas relatando que a situação está insustentável, mas eu acho que apenas concordando com tudo que você estava colocando, né? Então, beleza. Pode continuar. Oi, só tem uma... Tá, então, tem uma pergunta do Facebook aqui, do André Maia Chagas, se você não se importar em perguntar. Não, pode falar. Ele está perguntando que ele queria saber a sua opinião sobre a ideia de que o sistema de patentes tem, na verdade, bloqueado inovações e retardado o desenvolvimento econômico em muitos lugares. Você poderia falar sobre isso? Esse é um tema realmente assim, muito polêmico, que talvez merecesse até um webinário só sobre ele, né? Isso é verdade, mas também é verdade que alguma proteção a gente tem que dar a quem investe em conhecimento. Por exemplo, vou usar o próprio caso dos medicamentos, que eu usei como exemplo ilustrativo. Às vezes, são necessários muitos anos de investimento e de busca para uma solução. E essas pesquisas são muito caras. Parece legítimo que o sistema, de alguma maneira, ajude a remunerar essas pesquisas e ajude a remunerar esses investimentos. Então, tem um ponto de ótimo aí. Se a gente não der a oportunidade de quem investe ser remunerado por aquele investimento, certamente a gente também vai inibir os investimentos na pesquisa. Então, tem certamente um ponto de ótimo aí. A despeito disso, muitas empresas hoje elas têm optado pela inovação aberta, que é uma filosofia de pesquisa e desenvolvimento em que você coloca o seu conhecimento à disposição. E a crença é que quando você gera o conhecimento e você coloca o conhecimento à disposição de toda a sociedade, no final das contas, você obtém da sociedade clientes e fornecedores mais eficientes também, o que acaba, de alguma maneira, ajudando o negócio da própria empresa. Esse é um tema que talvez mereça uma discussão mais profunda aqui através de um webinário e fica, inclusive, como sugestão. A minha opinião particular é que, em algumas áreas, de fato, é necessário proteger o investimento, porque não me parece justo que um indivíduo ou uma instituição que tenha feito um grande esforço de desenvolvimento de uma determinada solução, de alguma forma, ela não seja premiada ou remunerada por aquele esforço que ela fez. Isso é uma coisa que a comunidade, a sociedade técnica e científica tem que discutir. E é a ideia que está por trás das patentes, né? Na verdade, Zé, eu queria fazer um comentário. O André Maia Chagas é um parceiro da rede de pesquisadores. Acho que o interesse dele na pergunta também é porque ele está envolvido com a questão da Open Science também, né? Ele é da Prometheus Science. Eu vou compartilhar aqui o link, porque a gente tem trabalhado bastante esse tema, então vários webinários, espero. Sim, agradeço a dica, mas realmente é um tema que a gente está tentando discutir com outros parceiros, então agradeço.
a sua resposta, a sua opinião, mas a gente tem mais uma pergunta do Orizumbo Rosa. Eu acho que eu falei certo, se eu não falei, você me corrija, tá? Que propostas existem hoje para que o parque acadêmico compartilhe mais conhecimento com as empresas, entidades, em prol da sociedade? Ele está falando de Então, parque acadêmico. posso voltar a esse tema um pouquinho? As Pode, duas sim. perguntas eu prometo que eu vou falar agora no próximo deck de slides. Tem o Guilherme Dognani que está falando ainda de patentes. Posso, então, falar desse ainda? Pode, manda lá. O Guilherme está dizendo, infelizmente, o sistema de patentes é muito lento e burocrático e vivemos numa cobrança em torno de publicações de alto impacto. O problema é como abrir a cabeça de professores pesquisadores que uma patente de um produto que ajudará a sociedade é mais importante que o índice H. Tipo assim. Essa também é uma outra questão que é muito importante. O colega, provavelmente é colega meu de academia, né, e deve estar envolvido com a pesquisa, e, de fato, existe uma subvalorização. Agora, o problema da patente é um problema muito do Brasil, né, porque em outros países do mundo esse é um problema razoavelmente bem estabelecido. Nós, no país, toda a questão patentária ela é conduzida através do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem problemas induzidos pela política de desenvolvimento econômico brasileiro. Por exemplo, o INPI ele é superavitário, mas ele não consegue receber os recursos que ele mesmo gera para poder contratar pessoas e funcionar. Então, nós temos um problema de gestão da inovação e da propriedade intelectual no Brasil. Em vários aspectos, o INPI é vítima da nossa má política industrial que a gente tem no Brasil. O INPI reconhece que ele recebe mais patentes do que ele tem capacidade de processar. E a maneira de resolver esse problema é ter mais gente trabalhando, mais pesquisadores, o que significa investir mais recursos nessa área. E o país tem tido uma dificuldade histórica de investir na área do conhecimento e da inovação, infelizmente. Então, se vocês permitirem, todos vocês, a gente vai dar continuidade, então, à segunda etapa da fala do professor José. Infelizmente, Leonardo Pereira está comentando que a esposa dele desistiu de pedir mas não desista não, eu vi, não desista não. Então, eu espero que ela não desista não, mas a política não desiste não. Fica à vontade, Zé, vamos dar continuidade e depois a gente volta para as perguntas, tá? Beleza, eu estou entendendo que minha tela está aparecendo aí de novo, né? Tá sim, ela voltou. Legal. Vamos falar um pouco sobre essa questão do empreendedorismo no Brasil. Essa é uma escala que eu não sei se todos conhecem, mas ela vem se estabelecendo como uma escala padrão de medida de desenvolvimento tecnológico. É uma escala que se chama nível de prontidão tecnológica, né? E ela foi proposta pela NASA e tem sido adotada no mundo inteiro. Ela classifica uma tecnologia em termos de estágio de desenvolvimento que ela está. No nível 1, seria o conhecimento mais básico, né? Para a gente desenvolver uma tecnologia, a gente ainda está estabelecendo os princípios, conhecendo aquele problema. No último nível, a gente tem um produto que está sendo lançado no mercado. Entre o conhecimento e o lançamento do produto no mercado, existem várias fases intermediárias que dizem respeito à prova de conceito, desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento de protótipos, de testes comerciais, ou seja, existe todo um caminho para que um conhecimento vire um produto e beneficie, de fato, as pessoas. Eu estou enfatizando esse ponto. Um conhecimento ele beneficia as pessoas quando ele vira um produto e um processo. Um conhecimento que está armazenado num livro da biblioteca, ele pode ser muito importante, mas ele não vai afetar a vida das pessoas e da comunidade se ele não chegar até essas pessoas e essas comunidades de alguma maneira na forma de produtos e processos. No ponto 1, que é a tecnologia básica, pouca gente tem dúvida de que quem está trabalhando nessa área são os centros de pesquisa. É o conhecimento básico. São as universidades, são os laboratórios, os institutos de pesquisa. No ponto 9,
pouca gente vai ter dúvida que a gente está falando das empresas, a gente está falando sobre produtos em processos, nós estamos falando em distribuição de bens e disponibilização de bens. Portanto, nesse caminho tecnológico, em algum momento, o conhecimento deixa os centros de pesquisa, deixa os institutos de pesquisa, e ele tem que chegar às empresas para que ele possa beneficiar um grande número de pessoas e possa beneficiar a sociedade de maneira mais ampla, né? A questão é como que se dá essa interação. E aí eu volto a uma questão que eu tinha colocado lá no início da apresentação. Não existe oposição entre a atuação de uma empresa e de um centro de pesquisa ou de uma universidade. Elas são sinérgicas, elas atuam em momentos diferentes da escala e da cadeia do conhecimento. É preciso passar o bastão. E a gente precisa entender que o conhecimento ele tem que fluir. E é preciso passar o bastão. Esse é um ponto que é fundamental para quem quer pensar a cadeia do conhecimento e quem quer pensar a inovação. No fundo, quando eu digo que o Brasil é bom gerador de conhecimento, mas é péssimo gerador de inovação, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é que nós temos sido incapazes de passar o bastão. E quem é o prejudicado por essa nossa incapacidade de passar o bastão? É a própria sociedade brasileira, que financia a geração do conhecimento. Veja que, em última instância, a falta de integração e sinergia entre o mundo empreendedor e o mundo acadêmico, quem é, em última instância, prejudicado é a própria sociedade que financia esse sistema, né? Eu queria mostrar para vocês, se vocês lembrarem, que o Brasil investe 1% mais ou menos do produto interno bruto em ciência e tecnologia. Eu queria que vocês olhassem esse quadro. Veja o quanto investem as maiores empresas, as empresas mais inovadoras do mundo em inovação. Nós estamos falando em 12% no caso da Google. Nós estamos falando em 15% no caso da Microsoft. Nós estamos falando em 16% no caso da Intel. Elas não são inovadoras à toa. São inovadoras porque elas gastam boa parcela do que elas arrecadam na atividade do conhecimento e na geração de novos produtos, o que o Brasil tem tido uma incapacidade de fazer ao longo da sua história. Por isso é muito temerário quando a gente ouve discussões de que a participação de ciência e tecnologia no ano 2018 vai ser ainda menor do que 2017, porque nós estamos, em última instância, prejudicando a própria sociedade brasileira que financia o sistema de geração de conhecimento e deixando de beneficiar, de dar retorno para o conjunto da sociedade brasileira. E, portanto, uma pergunta que é pertinente é: nós precisamos incentivar o movimento empreendedor. Nós precisamos mostrar ao pesquisador brasileiro, ao aluno de graduação, ao aluno que está nas universidades, que ele, além de trabalhar para uma empresa, ele pode ser gestor dessa empresa, desse negócio, e gerir o conhecimento que ele mesmo ajuda a gerar. E uma pergunta é: será que nós estamos fazendo isso? E esse é um papel que a universidade, de fato, pode ajudar muito a executar e a deslanchar. Um papel importante que a universidade tem, que é de mostrar que nós precisamos investir na cadeia do conhecimento e em empresas que sejam capazes de gerar produtos e processos a partir dos conhecimentos que nós geramos nessa mesma universidade, muitas vezes por esses mesmos alunos de graduação e pós-graduação e pesquisadores que lá trabalham, né? Eu queria chamar a atenção que não são só as empresas que são empreendedoras. Dentre as instituições mais empreendedoras do mundo, nós vamos achar várias no mundo, várias instituições que têm caráter acadêmico e universitário. Então, de novo, essa dicotomia entre a produção, a inovação e a geração de conhecimento é uma fake news muito brasileira. É uma discussão que ela é atrasada e é uma discussão que não nos ajuda a alavancar o país. A universidade pode e deve ser empreendedora,
como são outras instituições, como o sistema Fraunhofer, por exemplo, na Alemanha, como as universidades alemãs, como o Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia e todos mais. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que as ICTs brasileiras, a ICT significa uma instituição de ciência e tecnologia, universidade, institutos de pesquisa no Brasil, eles têm missão patriótica de incentivar e fomentar o empreendedorismo. Isso, eventualmente, vai beneficiar a elas mesmas, porque a criação de empresas de base tecnológica que gerem produtos e processos inovadores, em última instância, vai abrir oportunidades para a utilização do conhecimento gerado nessas mesmas instituições. Né? Portanto, essas instituições têm que incentivar o relacionamento com as empresas. E alguém perguntou aí qual era o papel do parque. É exatamente esse. Nós trabalhamos exatamente nesse setor, que é do estabelecimento de colaborações permanentes entre as empresas inovadoras, empresas de base tecnológica e os laboratórios da universidade. Todos nós que estamos na universidade devemos nos perguntar se a nossa universidade, o nosso instituto de pesquisa está envolvido com esse movimento, porque se ele não estiver, ele deveria estar para benefício dele e do Brasil. Qual é o problema que a gente tem no Brasil? Né? Um dos grandes problemas. Uma praga brasileira é a burocracia. Alguém fez a pergunta aí, eu prometi também que eu ia voltar a esse tema. O Brasil, dependendo de quem estiver aí na audiência, dependendo da idade, não vai se lembrar, mas o Brasil chegou a ter um Ministério da Desburocratização entre 1979 e 1986, porque lá ainda, durante os governos militares, foi identificado que um dos problemas do Brasil era o excesso de regras, regulações, regulamentos, leis que atrapalhavam o desenvolvimento do país, e foi inventado um chamado Ministério da Desburocratização, que deve ser uma jabuticaba brasileira. Pois bem, hoje, passados 30 anos da extinção do Ministério da Desburocratização, é possível, e eu acredito nisso que eu estou dizendo, nós estamos piores do que nós estávamos naquele momento. O Brasil ele tem um cipoal de regras. A gente diz assim, o marco legal brasileiro ele é um marco que inibe a interação e ele é um marco baseado na punição. Falando em bom português, o país, principalmente nos últimos anos, por conta da Lava Jato e por conta de todos os problemas políticos que todos nós acompanhamos no noticiário, a gente normalmente admite que o relacionamento entre o privado e o governo é sempre ruim e sempre vai gerar corrupção. Isso não é verdade. A gente tem que combater a corrupção, ponto. Isso é um problema. Inibir a interação entre o privado e o público é inibir o desenvolvimento do Brasil, é inibir o desenvolvimento do país. Em nenhum país do mundo um modelo em que toda a produção é concentrada no governo funcionou. Isso não é possível. Nós precisamos usar a capacidade individual para alavancar as potencialidades que o país tem. Em algum momento, essa sinergia, esse envolvimento tem que ocorrer. Ele tem que ocorrer com ética, com correção e dentro da norma legal do país. Mas ele tem que ocorrer. Quando a gente inibe o relacionamento entre o privado e o público, o que nós estamos fazendo no caso do conhecimento é rompendo a cadeia do conhecimento, condenando o Brasil ao atraso. Se nós não passarmos o conhecimento e se não houver integração e interação entre empresas e geradores de conhecimento, um elo é perdido e a gente condena o Brasil a ser um eterno produtor de matéria-prima e a um eterno importador de produtos de base tecnológica produzidos no exterior. Eu não desejo isso para os meus filhos, não desejo isso para os meus netos. Poderia passar aqui 2 horas falando sobre absurdos da legislação brasileira e sobre essa falsa dicotomia que existe entre o público e o privado.
porque na área da tecnologia essa interação e essa integração tem que existir. E é isso que nós fazemos no Parque Tecnológico. Eu queria chamar a atenção de que, recentemente, a China, que é uma potência mundial, a gente vê os políticos no Brasil falarem muito em produzir no Brasil. A gente precisa trazer a fábrica da Citroën. A gente precisa trazer uma fábrica da Intel. A gente precisa trazer um negócio de uma empresa norueguesa. Essa visão é uma visão atrasada. Nós temos que ser capazes de fomentar as nossas próprias empresas e os nossos próprios negócios no Brasil. Fazer o que é feito no exterior, simplesmente, nos torna eternamente escravo da tecnologia e do conhecimento desenvolvido fora do Brasil. Minimiza a importância das instituições de pesquisa e de geração de conhecimento no país. Para você ter uma ideia, a China mudou nos últimos anos o paradigma dela. Não basta mais ser made in China, ou seja, ser feito na China. É necessário que seja created in China, ou seja, tem que ser feito e criado na China. Nós precisamos acreditar que nós temos capacidade de criar no Brasil. E para criar no Brasil, é preciso incentivar o relacionamento com as empresas e a inovação. E é isso que a gente tem feito nos parques tecnológicos e nas incubadoras que estão espalhadas pelo país afora. Nós temos procurado fomentar a energia e o movimento empreendedor discente, estimulando alunos a levarem seus conhecimentos e os seus trabalhos de pesquisa para dentro das incubadoras, para desenvolver empresas de base tecnológica e criar as grandes empresas brasileiras, porque isso é necessário para gerar empregos, para gerar boas posições de trabalho no próprio país, né? Existem um levantamento feito pela Amprotec em 2016, catalogou mais de 300 incubadoras em operação no Brasil, gerando 53 mil postos de trabalho e cerca de 15 bilhões de reais de faturamento por ano. Isso pode parecer muito, mas isso é muito pouco. Nós temos que ter milhares de incubadoras, milhares de empresas. Nós precisamos ter a Google brasileira, a Amazon brasileira. Nós precisamos ter empresas produzindo, nós precisamos ter orgulho de chegar no mercado e encontrar produtos de empresas nascidas no Brasil, desenvolvendo tecnologias com base em conhecimento, nascidos nas universidades brasileiras e nos institutos de pesquisa no Brasil. O Parque Tecnológico ele tem uma missão um pouco diferente da incubadora, no sentido de que a incubadora fomenta a criação das empresas e o parque, de uma maneira mais ampla, ele estabelece relações entre as empresas, inclusive as que já estão bem estabelecidas, as grandes empresas que atuam no setor e os laboratórios da universidade. Os laboratórios da universidade, não há mal nenhum que eles sejam usados pelas empresas. De novo, não há nenhuma oposição de ideia, né? Os laboratórios das universidades eles têm que estar à disposição da sociedade brasileira. Não faz sentido que toda empresa tenha um RMN dentro de uma empresa. Não faz sentido que toda empresa tenha um cromatógrafo com espectrômetro de massas lá dentro, porque são equipamentos caros. É correto que esses equipamentos estejam à disposição das empresas que precisem utilizá-los e usar, claro, remunerando adequadamente o uso. Imaginar que um equipamento vai ficar dentro da universidade e não possa ser usado pelas pessoas é a mesma coisa que imaginar que uma empresa de análise tem um raio-x, mas o raio-x só pode ser usado pelos funcionários do hospital e não pode ser usado por um doente que está vivendo numa comunidade próxima àquele hospital. É absurdo. Os equipamentos e a universidade têm que estar à disposição da comunidade. E o Parque Tecnológico ele tenta estabelecer essas pontes entre quem desenvolve conhecimento, quem precisa do conhecimento e os laboratórios que geram esse conhecimento. No Parque Tecnológico da UFRJ, esse é um quadro que mostra um resumo de algumas empresas. Hoje são cerca de 70 empresas
que estão lá instaladas e que desenvolvem trabalhos de cooperação com a universidade. E a gente tem muito orgulho de dizer que o Hub Discente da UFRJ, que é a organização dos alunos empreendedores, ou um movimento empreendedor discente, está representado no parque, a gente apoia e tem uma sede do movimento discente na UFRJ, porque no parque da UFRJ, porque parte da nossa missão é estimular que o conhecimento gerado nas universidades chegue à sociedade brasileira na forma de produtos e processos produzidos por empresas brasileiras, comandadas e organizadas por alunos, ex-alunos e pesquisadores da universidade. Esses são alguns números do Parque Tecnológico, né? Já existem investimentos da ordem de R$1 bilhão naquela região da cidade universitária, muitos empregos gerados, e o que eu gosto de dizer é que a qualidade desses empregos é espetacular, assim, no seguinte sentido, de que cerca de 35% dos empregos gerados no parque exigem algum diploma de pós-graduação, e 85% dos empregos exigem algum tipo de diploma de graduação, o que mostra que essa atividade baseada em empresas de base tecnológica ela é capaz de alavancar oportunidades de trabalho de alta qualidade para as pessoas bem formadas, o que mostra a importância de disseminar essas ações por todo o Brasil, né? Para quem pergunta sobre os alunos, como que eles podem se envolver nesse movimento, aqui é só um exemplo de um fluxograma muito simples que mostra que um aluno de graduação ou pós-graduação desenvolve um trabalho no laboratório ou uma ideia. Essa ideia é incubada na incubadora de empresas, a gente transforma a ideia numa empresa de base tecnológica. Essa empresa de base tecnológica deixa a incubadora e vai habitar o ambiente como um parque tecnológico, por exemplo, para prover uma solução para alguma fatia do mercado brasileiro e, de novo, ajudar e transformar aquele conhecimento em benefício para a sociedade, de uma determinada maneira, dar resposta ao financiamento que a sociedade dá dessa atividade de geração de conhecimento. Eu paro aqui de novo para deixar a Juliana fazer as intervenções que achar pertinente. Zé, só tenho que agradecer. Tá todo mundo aqui impressionado, né? Assim, os comentários são incríveis, que tem vários, e eu gostaria de começar com algumas perguntas. Vou começar com a daqui, né? E vou começar, na verdade, com alguns comentários que eu acho que as pessoas comentaram por aqui. Então, na verdade, o Guilherme Dognani falou que a China tem sido um exemplo de crescimento tecnológico e científico, e a Marcela Leite comentou que, às vezes, os produtos produzidos por brasileiros, né, a tecnologia, foram morar lá fora, e tudo por conta de não investimento por aqui, né? E o Leonardo Dias diz que vencer a ideia de que o profissional bom é o que trabalha em multinacionais é importante para a gente ter orgulho das empresas daqui, né? Mas que para isso a gente deveria criar empresas com impacto. E aí eu passo para as perguntas, viu, Zé? A Cassiane Chais, espero que eu tenha acertado, Cassiane, ela pergunta se você acredita que uma saída para o financiamento da inovação na universidade pode ser a transferência de tecnologia ou os ambientes de inovação auxiliando a interação da universidade com as empresas. Enfim, o lucro disso poderia ser retroalimentado, auxiliando na sustentabilidade econômica das universidades? A minha resposta é sim. Esse é um tema muito polêmico. Certamente vários colegas da academia darão opiniões distintas, eventualmente, da minha. Mas se eu vou usar o exemplo do Parque Tecnológico da UFRJ, que é um exemplo que eu conheço bem. A incubadora de empresas da UFRJ já ajudou a construir mais de 90 empresas, né? A gente já vai se aproximando de 100 empresas fomentadas na incubadora
de empresas da UFRJ. Algumas são grandes empresas, como do que foi incubada lá, como a Viságio, que foi incubada lá, e como tantas outras eu poderia dizer. Mas eu queria dizer que nos últimos 6 anos, apenas em investimentos feitos pelas empresas do parque na universidade, já foram contratados mais de 150 milhões de reais em projetos. O que isso significa dizer? Significa dizer que nesses ambientes de inovação existe uma demanda por conhecimento que sim ajuda a sustentabilidade na forma de projetos de cooperação com a própria universidade. Então existe um movimento de ganha-ganha, onde todo mundo ganha. A universidade, a empresa, ela acelera os seus estágios de desenvolvimento, cooperando com a universidade, usando a infraestrutura disponível, estimulando teses e pesquisas feitas por alunos e pesquisadores, e a universidade também ganha, porque, como contrapartida, ela recebe recursos, ela recebe problemas. A geração de conhecimento ele vive dos problemas, e boa parte dos problemas eles existem no meio de produção e na sociedade real, que a universidade pode se envolver e ajudar a resolver. Então, não há nenhuma dúvida de que esse é um jogo de ganha-ganha, e que a universidade se beneficia na forma de financiamento e também de encontrar oportunidades para os conhecimentos gerados dentro da universidade, num ambiente de mercado, e as empresas se beneficiam, porque a cooperação disponibiliza para elas a infraestrutura, o conhecimento e pessoas, que é o principal ativo que a universidade tem. Acho que foi respondido, né, Cassiane? Ela também perguntou, professor, se é possível ter seu contato depois para agendar uma entrevista para a tese dela quando for até a UFRJ. O meu e-mail eu vou deixar aqui na apresentação, pinto@parque.ufrj.br. Eu não, para ser muito sincero, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque minha caixa de correio às vezes é um pouco sobrecarregada, mas se você me mandar um e-mail eu vou responder, só tenha um pouquinho de paciência, né? E certamente todos são bem-vindos no parque, para conhecer o parque e conversar um pouco sobre inovação, ciência e tecnologia, que é uma paixão da minha vida. Eu tenho uma outra pergunta aqui, é do Danilo de Carvalho. Na verdade, ele faz parte do Núcleo de Economia Circular, mandou um abraço para você. Então, ele está perguntando o que você pensa sobre inovação nos modelos de negócio que tem acontecido aqui pelo Rio, né? Ele está em Portugal agora, então está perguntando por aqui como está. Ele falou que tem uma galera inovando e abrindo empresas que inovaram não na criação ou desenvolvimento de produtos, mas serviços com base nos modelos de negócio baseado nos conceitos de economia circular. Então, o que você pensa sobre essa inovação nos modelos de negócio? A galera da economia circular é uma galera muito bem-vinda. O Núcleo de Economia Circular tem uma atividade permanente lá no parque, o que está sediado aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um contato muito bom com os colegas do Núcleo de Economia Circular. É verdade que a inovação, a gente está falando, ela aparece em vários níveis, até no direito, por exemplo, e na área formal, você há oportunidades para inovar processos e inovar procedimentos. Certamente tem muito movimento nessa área, mas o problema é que no país essa discussão ainda é feita em nichos, né? E é o grande problema que eu vejo no Brasil. Todos nós deveríamos cobrar, esse é um ano muito especial. No ano de 2014, o tema da ciência e tecnologia praticamente não esteve presente em nenhum debate. Pode procurar, todos os debates não estão lá, né? Só que esse é um tema da cidadania. Esse é um ano em que nós temos que cobrar de todos. É inadmissível que um candidato se apresente a presidente ou a governador e não tenha nada a falar de ciência, tecnologia e inovação. Quando a gente pensa assim no cenário de nicho, tem muita gente, movimento de incubadoras de parques, de fomentadores, de aceleradoras no Brasil, ele é muito grande, tem muitas pessoas trabalhando nessa área, mas é um muito grande que é um percentual muito pequeno da sociedade brasileira. E a gente não consegue ver essa discussão ainda espelhada
nos ambientes formadores de opinião, como, por exemplo, nas televisões, nos debates públicos, nos debates políticos, e é para lá que a gente que deveria levar. Então, se algum colega perguntar como nós estamos nesse mundo real, eu diria assim, muito mal, nós estamos muito mal, porque as pessoas não se deram conta ainda, e aí eu estou falando das pessoas do ponto de vista no cenário estatístico, do ponto de vista da média da sociedade brasileira. Esse tema não ainda penetrou a sociedade brasileira de maneira profunda e nós não nos demos conta de que não investir em ciência, tecnologia e inovação é condenar o país ao atraso, é condenar o país a ser um produtor eterno de bens primários, que é o que nenhum de nós quer. Então, sob esse aspecto, nós estamos mal, porque a nossa discussão hoje ainda é uma discussão, infelizmente, de nicho. É como se fosse assim, as pessoas que acreditam nesse tema discutem entre esse tema e são muito ativas, muito motivadas, todas elas, e participam e se encontram, mas nós não conseguimos ainda sensibilizar o conjunto da sociedade brasileira sobre a importância desses temas. Agradeço mais uma vez, acho que ele também ficou feliz com a sua resposta. O Orozimbo pergunta se as startups não estariam quebrando essa barreira de inovação e acelerando os processos de novos produtos e serviços. Não, a resposta é sim, é a missão delas, né? A nossa missão é apoiar essas startups, mas, de novo, eu vou voltar ao mesmo tema, a mesma questão que eu estou colocando. Nós temos vários bons exemplos no Brasil, mas esse não pode ser um tema de exemplo. Eu poderia dizer, há excelentes incubadoras no Brasil, há excelentes parques no Brasil. Um ranking que foi publicado na semana passada, se não me engano, colocou 4 ou 5 incubadoras brasileiras entre as 20 melhores do mundo, né? E isso é uma coisa bacana, é uma coisa para a gente sentir orgulho. Mas perceba que ter 4 ou 5 exemplos para 200 milhões de habitantes do Brasil é muito pouco. Esse tem que ser um movimento massificado. As universidades brasileiras têm que ser capazes de relatar centenas de exemplos. A quantidade de pesquisa que se faz nas universidades brasileiras, a quantidade de alunos de mestrado, doutorado, pesquisadores que a gente deveria ter uma produção e uma capacidade de geração de empresas de base tecnológica e startups infinitas vezes maior do que a gente tem. Isso também passa por uma questão cultural. E aí, de novo, a universidade tem um papel relevante a fazer isso. É preciso convencer o gerador de conhecimento no Brasil que ele pode ter outras funções que não é ser um pesquisador no laboratório e um empregado de uma empresa multinacional, como algum colega falou. Nós podemos ser donos dos nossos próprios negócios e nós podemos apostar nas nossas próprias ideias. É óbvio que, para a gente ser capaz de fazer isso, é preciso também que a gente conte com uma estrutura e uma política industrial no Brasil que apoie e encoraje esse tipo de desenvolvimento. E aí nós vamos voltar para a questão do marco legal e para a questão política. É preciso introduzir esse tema de maneira perene e sistemática em toda a discussão política que se faz no Brasil. É uma visão de mundo, é uma visão de Brasil. Então, as startups estão quebrando? Então, assim, esses paradigmas, tem vários bons exemplos no Brasil, vários, mas estatisticamente é muito pouco. Nós temos que produzir muitas vezes, não é 10 vezes mais, é 1000 vezes mais, é 10 mil vezes mais do que a gente tem capacidade de fazer, do que a gente está fazendo hoje. É preciso massificar esse movimento na forma de formação de empreendedores e ter políticas industriais no Brasil e de fomento que incentivem esse desenvolvimento. Agradeço mais uma vez. Temos mais uma pergunta do Facebook. Agora é o Rafael Castro Souza. Na verdade, ele está movimentando lá campus também nessa questão de inovação, e ele pergunta: professor, você considera que essa mudança deve começar no ensino de graduação? E com relação à autonomia das universidades, ela deve buscar recursos próprios para desenvolver projetos e pesquisas inovadoras em parceria com a iniciativa privada? As minhas duas respostas são sim, retumbantes, né? Eu diria até antes, assim, a educação empreendedora ela deveria acontecer no primário, ela deveria acontecer ainda no primeiro ciclo
de estudos. Nós precisamos mostrar aos nossos jovens e às crianças brasileiras que a oportunidade de desenvolver seus negócios é também uma oportunidade de vida e um caminho a ser seguido. Uma dificuldade que a gente tem no Brasil, e a gente volta à questão do marco legal, é que a legislação brasileira ela coíbe de maneira estúpida o relacionamento entre as universidades e as empresas, né? E a própria geração do conhecimento. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu adoro, porque ele mostra como esse cipual legal e essa confusão pode atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. A maior investidora em ciência e tecnologia do Brasil é a Petrobras, né? E ela não é... A Petrobras não é só porque ela é boazinha, é porque ela é uma empresa brasileira, ela depende de geração de tecnologia no Brasil. A Petrobras tem uma história dedicada ao desenvolvimento do Brasil e é obrigada, por lei, a investir 0,5% do seu faturamento líquido em ciência e tecnologia nas instituições de ciência e tecnologia. Então, a Petrobras investe grandes somas de recursos nas universidades e nos institutos de pesquisa no Brasil. Pois bem, surpreendentemente, a Petrobras ela pode ajudar uma ideia a se desenvolver. Quando uma ideia vira uma startup e um produto, essa mesma Petrobras é proibida de contratar startup, porque a startup tem que participar de mecanismos de licitação, ela é obrigada a competir com empresas que estão no mercado há 30 anos, eventualmente com uma tecnologia nova que ainda não foi testada, o que obviamente é uma estupidez. E aí o que acontece é que, na prática, a Petrobras se vê impedida de usufruir da tecnologia e dos produtos que ela mesma ajudou a desenvolver. Você veja, eu considero isso como parte, me desculpe a franqueza e a grosseria, da burrice legal do Brasil. Porque esse marco, que supostamente é para estimular a competição através de licitação, no fundo, ele ignora uma obviedade, que é o fato de que uma startup com base tecnológica gerada no Brasil e com conhecimento gerado no Brasil, ela tem que ser protegida pelo marco legal brasileiro. E é óbvio que tem que ter um regime especial de contratação de empresas de base tecnológica desenvolvidas no Brasil. É um crime contra o país toda vez que a Petrobras se vê impedida de contratar uma startup que ela ajudou a construir. Porque a gente deixa de ter a oportunidade de construir uma empresa forte com conhecimento gerado no Brasil. Esse é o tipo de amarra legal que mostra os conflitos e as incongruências que existem na legislação brasileira. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é uma jabuticaba brasileira. Zé, tem mais uma pergunta. Na verdade, aqui tem alguns comentários, né, do Leonardo, da Simone. A Simone está dizendo que agradece a você por discutir sobre essa interação entre academia e sociedade. Está dizendo que o professor Zé inspira. Eu acho que você inspirou mais gente aqui, porque o Orozimbo está dizendo que tem uma apresentação em Curitiba, no final de março, sobre ideias e negócios, e está dizendo que a sua fala gerou muitos insights e ele agradece. A gente tem uma outra pergunta aqui do Leonardo Dias Pereira. Ele pergunta: a cooperação só é possível para empresas que estão próximas aos parques tecnológicos, mas existem milhares de empresas que estão espalhadas pelos interiores do Brasil. Como cooperar com essas empresas que estão mais distantes geograficamente? Essa pergunta do Leonardo ela é relevante. Obviamente, para uma empresa cooperar com uma universidade, ela não precisa estar num parque tecnológico, ele está coberto de razão. Até porque, dentro do próprio parque tecnológico da UFRJ, nós criamos o conceito de transbordamento, que o parque não é definido por sua região, sua limitação geográfica. O parque é um conjunto de relacionamentos, é isso que é o parque. Então, uma empresa ela pode estar em qualquer lugar do mundo e interagir com a UFRJ, e a gente vai ajudar a empresa a interagir com a UFRJ para o bem da UFRJ e o bem da empresa. O que o parque tecnológico ajuda, e isso é muito importante, se tiver empreendedores aí acompanhando esse webinário, é importante esses empreendedores levarem isso em consideração, é que a proximidade física
ela sempre ajuda muito a conexão. E ela ajuda sempre muito a interação entre as pessoas. As pessoas se encontram. É muito mais fácil você encontrar e discutir com uma pessoa e conduzir trabalhos de cooperação quando você abre a porta do lado, bate na porta e entra e o colega está do lado. E o Parque Tecnológico, ele ajuda, ele dá essa oportunidade. Nós nos vemos como um ambiente de interação e de relacionamento. Obviamente, a empresa não precisa estar no parque para interagir com a universidade, nós ajudaremos a empresa a interagir com a universidade da mesma maneira, e a interação é possível. Em termos de internet, obviamente, pode-se fazer muita coisa sem você estar do lado. Mas você encontrar com as pessoas, conversar na hora do almoço, tomar um café junto, isso é uma oportunidade que certamente apenas estar próximo pode dar. Agora eu não tenho mais perguntas, só tenho um comentário que acabaram de deixar no Facebook. A Beatriz Luiz falou que acompanhou, foi tudo muito bom. E ela está agradecendo por você impulsionar a inovação do Brasil. Ela está agradecendo. Beatriz Luiz, Exchange for Change, Núcleo de Economia Circular. Exatamente. A Bia está sempre com a gente lá no parque, ela é sempre bem-vinda e ela é uma das responsáveis por esse grupo e núcleo de economia circular que atua lá no parque da UFRJ. Eu gostaria de agradecer, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, eu acredito que está todo mundo bastante inspirado, como já dissemos aí, né? Todo mundo disse, realmente sempre conversar com você, eu disse isso, agora um monte de gente disse, ainda bem, é inspirador realmente, sua fala é sempre muito simples, de fácil compreensão, né? E a Cristina Cunha está dizendo que essa iniciativa impulsiona a inovação, agradece, e nós também agradecemos pela oportunidade de ter você com a rede de pesquisadores, de ter você explicando tanta coisa que às vezes pode ser complicado, né? Mas você realmente consegue tornar tudo muito mais simples, né? O Guilherme está falando aqui que precisamos fixar essas ideias na área da acadêmica, né? Então, a gente espera contar com você sempre que a gente precisar. A gente sabe que você está super preocupado e sempre colabora e está disposto a atender a gente. Agradecemos muito, viu, Zé? Aqui você é muito bem-vindo sempre. Juliana, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço aí a todos os comentários aí do pessoal que curtiu e está fazendo perguntas. Eu tenho convicção de que essa é uma questão de cidadania, né? Enquanto nós não resolvermos esses problemas que nós temos no Brasil relacionados à geração de inovação, nós estaremos condenando o Brasil a uma posição secundária no conjunto das nações. E, de novo, eu não desejo isso para os meus filhos e para os meus netos. Infelizmente, há muita discussão pobre e muita discussão ideológica dentro das próprias instituições públicas brasileiras que procuram um pouco, às vezes, inibir esse desenvolvimento. Essa eu diria assim, é uma característica de um debate atrasado que se faz no Brasil, porque nós precisamos ser capazes de transferir o nosso conhecimento, interagir e ter orgulho das empresas brasileiras, geradas com conhecimentos brasileiros, que, afinal, é isso que os alunos de graduação e pós-graduação vão fazer nas universidades públicas do Brasil, adquirir conhecimento para usar para benefício próprio e do país. Na verdade, eu só estou compartilhando aqui o link do Parque Tecnológico, né, para as pessoas conhecerem melhor o parque, as ações do parque, né? Também estou compartilhando com o Facebook também aqui o link da Ingepol, né? Que eu acho que vocês fazem muitas coisas lá também que você falou no começo, né? Mas acho que é importante as pessoas conhecerem melhor. Então, acho que as visitas ao parque ainda estão abertas, né, Zé? Só para quem tiver falar um pouquinho. Quem tiver interesse, o parque é um espaço aberto, né? É um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qual nós muito nos orgulhamos. Nesse projeto, nós temos várias empresas de base tecnológica
instaladas e que a gente ajuda a cooperar e se relacionar com a universidade. E nós temos um calendário de visitas em aberto. Se você visitar a página do parque, www.parque.ufrj.br, você vai encontrar um link onde você pode se candidatar à visita, e aí você vai ser chamado no dia, se não me engano, feito uma vez a cada 15 dias, e aí você vai ser recebido, vai ser explicado o que é o parque, qual é o ambiente, quais são as empresas que estão lá, que trabalhos o parque faz, e sempre tem uma visita a um grande laboratório, a um grande centro de pesquisa que está instalado no parque. Deixo esse convite aí para todos, todos são bem-vindos. É público, qualquer brasileiro pode se inscrever e visitar o parque. Ok, eu já compartilhei, tá? Nas redes e aqui também. E a gente agradece, vamos encerrar por aqui. Se alguém tiver alguém tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode dar tchau? Eu não queria dar tchau, né, Zé? Você sabe. Eu nunca quero dar tchau, mas Simoni, você está na Inglaterra, ficou feliz de rever e de ouvir falar como é que está o Brasil. Então, um abraço para todos, agradeço a presença. Se vocês quiserem depois curtir lá a nossa página da Rede de Pesquisadores, eu coloquei alguns links aqui, também temos novos webinários em breve, temos o calendário, e se quiserem ser integrantes da rede também, fazer parte dessa rede de pesquisadores, também coloquei aí um link para vocês. Então, Zé, boa noite, agradeço muito e espero vê-lo em breve falando de outro assunto. Que tal? Muito obrigado. Boa noite aí para a galera. Tá bom, um abraço todo, um abraço para os nossos parceiros da Rede de Pesquisadores, temos muitos parceiros, Geração Ciência, enfim, todos os nossos parceiros que nos acompanham bem, Geração Ciência hoje apoiou bastante a gente aqui, vou compartilhar com vocês. Beijo, Zé, um beijo enorme para você. Até mais.